A Mariane vai conversar conosco hoje, é uma grande amiga e também uma cliente maravilhosa. A Marisete também está aí, se ela quiser participar, ela só me sinaliza. Olá, boa noite, minha querida. Boa noite, Rose, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo perfeito. Melhor agora, né, que a gente está conversando. Que bom, seja muito bem-vinda aqui na nossa casa virtual, no nosso cantinho, onde vamos conversar hoje sobre as constelações familiares, sobre o sistema, como que ele ocorre, como que nós caminhamos na vida, a simbologia dele com o Feng Shui. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória e do seu trabalho, né, Mari? Isso, gratidão pelo convite, né, Rose, para você e para Marisete, né? Marisete, né? Isso. Eu não a conheço ainda pessoalmente, né, mas já acompanho aí o trabalho dela também, que é maravilhoso. E quero Uhum. agradecer a todos que estão aqui também nos acompanhando, né? E que vieram para nos acompanhar nesse bate-papo aí, que vai ser muito importante e muito legal, né? Muito curativo também. Inclusive, quem entrou, eu sugiro que fique até o final, porque nós temos várias dicas interessantes, várias informações interessantes para falar sobre esse tema, porque é tão importante na nossa vida, para nossa prosperidade. Nós vamos explicar por quê, mas no finalzinho da live. E hoje nós temos uma surpresa para quem ficar até o final, não é verdade? Então, sigam conosco, coloquem as suas dúvidas, deixem os seus coraçõezinhos aqui, que nós iremos responder as dúvidas no desenrolar aqui da nossa conversa, porque são várias coisas, é um tema muito gostoso, muito importante e ao mesmo tempo também nós sabemos que é um tema também dolorido, porque não é fácil ser mãe, não é fácil os relacionamentos em si. Então, vou falar um pouquinho para quem não conhece, para quem chegou agora aqui no canal. Eu me chamo Roselane Menezes, sou designer de interiores, sou consultora de Feng Shui e geobióloga e sou cofundadora do canal aqui do Feng Shui e Decor, onde faço um trabalho com a Marisete de harmonização dos espaços e das casas em todo o Brasil. E sempre recebemos convidados para falar sobre a questão do nosso ti, como nutrir as nossas relações, como nutrir a nossa casa, como ter mais harmonia no dia a dia, com dicas de organização, decoração e tudo mais. E hoje a nossa convidada é a Mariane Tokarski, que ela é mãe, ela é filha, é irmã, é amiga, é mulher, é esposa, e exerce todos esses papéis, não é? E, Sim. além disso, é uma grande apaixonada, né, pela advocacia, já exerceu advocacia e hoje ela é uma grande apaixonada pela constelação familiar e desenvolve esse trabalho com várias pessoas em várias cidades, trabalhando a questão dos conflitos e fazendo essa mediação para a redução dessas dores, dessas mágoas que ficam ali, que vão se estendendo ao longo da vida, e às vezes de geração em geração, não é? Exatamente, né? Você quer fazer mais algum complemento? Colocar mais alguma coisa? Então, né, Rose, só complementando essa questão, né, de que hoje sim eu estou trabalhando muito mais com a constelação e foi algo muito natural, né? Porque quando a gente vai entrando no nosso propósito, vai fluindo e de repente, quando eu vi a constelação, eu tinha muito mais demanda da constelação, né? Pessoas me procurando em função de olhar para situações da sua vida que já não estavam mais tão ligadas ao direito. E eu fui apenas fluindo nesse movimento, né? E eu agradeço muito, porque realmente hoje é o que me faz muito sentido, né? E quero aproveitar também para falar para quem está aqui, que é meu público e que está conhecendo a Rose, né? Que a Rose é uma pessoa fantástica e uma profissional assim, tem nem palavras para dizer, porque ela me ajuda aqui. Eu estou fazendo a minha casa, terminando a minha casa, e eu conheci a Rose em função dessa minha busca de harmonizar o meu lar, né, de trazer para minha casa elementos cada vez mais fortalecedores e ter essa questão do simbolismo, das simbologias, né? E a Rose me trouxe assim uma grande luz aqui no meu lar
E a partir de então, né, passamos a fazer aí várias parcerias juntas e ela me ajuda demais. É que eu digo que todo mundo precisava ter a Rose por perto. Nós foi uma grande descoberta, eu acho que a vida nos coloca, e você já meio que começou o assunto, porque assim como eu também, eu venho de um mercado, de uma carreira corporativa, sou jornalista, formada em comunicação e marketing, adorava meu trabalho, só que o meu caminho foi me chamando para a questão das casas, porque as pessoas buscavam, eu tinha todo o meu olhar, eu já desenvolvia esse estudo já há muitos anos, e ao longo do tempo as pessoas foram me pedindo esse trabalho e a vida foi me levando para esse caminho e hoje eu desenvolvo esse trabalho com muito carinho, com muito amor no Brasil todo. E também aqui tem a Marisete que está aqui nos acompanhando, que vai moderar ali, verificar todas as questões para que não fique nada sem perguntas, que também é paisagista. E a gente está aí desenvolvendo o teu projeto de interiores e vamos trabalhar o seu paisagismo também, trabalhando o paisagismo sagrado, com a simbologia das plantas e trazendo esse significado todo. Porque tudo comunica. Sim. E começando o nosso assunto, primeiro nós chegamos a este planeta, que é uma mãe, que é a nossa grande mãe Gaia, que é a nossa mãe Terra. E depois nós chegamos à nossa casa. E nós temos antes disso, antes de chegar a habitar uma casa, que também é um corpo, né? Nós recebemos todo um acolhimento e um carinho de uma pessoa que se chama mãe. Ela que nos acolhe, ela que nos traz a vida. E porque vocês devem estar pensando, meu Deus, o que que a Rose está falando agora de constelação, de mãe, com casa, com decoração, com organização? Sim, gente, tem tudo a ver, porque tem uma área do Feng Shui do mapa do Baguá que trata justamente do elemento terra, que é o elemento dos nossos relacionamentos, das nossas relações na vida, que não é só o relacionamento amoroso que muita gente acha e acredita que é, mas é o nosso caminhar na vida, como que a gente caminha na vida, como que a gente flui, como que a gente se comunica, e não só os relacionamentos amorosos. E essa área está relacionada à mãe. E por isso eu convidei a grande Mari para vir aqui para falar um pouquinho sobre o papel da mãe. Eu vou baixar aqui um pouquinho para não ficar, para as mensagens não atrapalharem, né? Então, a primeira pergunta que vamos já começar, qual que é o papel da mãe na nossa vida? Eu já falei um pouquinho do que é no Feng Shui ali, a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa conversa, mas com a visão sistêmica, qual que é o papel da mãe? Então, veja como tudo se comunica realmente, né, Rose? Porque na visão da constelação, sim, né? A mãe é o nosso primeiro relacionamento, é a nossa primeira experiência de relacionamento, né? E num primeiro momento, essa mãe pode até representar um relacionamento com a gente mesma, Uhum. porque nós, numa primeira consciência, né, numa primeira percepção, o ser humano acha que ele é a própria mãe, lá no início. Depois que ele vai estabelecendo esse desvincular da mãe, entendendo que ele é um indivíduo e a mãe é outro. Mas no primeiro momento é uma relação de total dependência e até mesmo de não ter essa consciência de que ele é um indivíduo. E a mãe é como se ele fosse a mãe, Como né? se ele fosse a mãe, é uma coisa só, né, neste começo. Nesse começo de vida, né? Tanto que, como Uhum. você mesmo falou, nós passamos a habitar o ventre da nossa mãe, né? E é através da mãe que nós temos a permissão para ir para o ambiente externo, para o mundo, Uhum. né? Ela quem nos dá essa permissão tão importante. Exatamente, né? Ela diz um sim para nós. Na visão da constelação, a gente diz assim: o primeiro sim que nós recebemos, o primeiro sim quem recebeu foi nosso pai, né? Quando a Sim. nossa mãe se abriu para ele, se permitiu vivenciar algo com ele que gerou vida. E o segundo sim, que né, tão importante para nós estarmos aqui, foi o da nossa mãe para nós, no sentido de que ela nos permitiu, ela nos doou o próprio corpo, e muito mais do que o próprio corpo, porque afinal de contas a gente sabe que uma mulher que se descobre mãe, a partir desse momento, os planos dela mudam, os desejos mudam, o próprio instinto começa a se manifestar de uma forma que ela não conhecia, né? Seus hormônios e toda a sua vida muda. Então, nós recebemos da nossa mãe muito mais do que esse veículo que é o corpo, né?
Sim. Então, na visão da constelação familiar, a mãe é a nossa primeira experiência de relacionamento. Qual é a função, então, da mãe, né? A função da mãe é nos gerar, é nos proteger, depois nos gerar, depois nos parir, né? E aí que o Bert, ele tem uma coisa muito interessante que ele diz assim, né, que o primeiro movimento em direção à vida é quando a criança pede para sair. Por isso que é muito importante olhar para essa questão do parto natural, né? Sim, sim, E sim. hoje está, graças a Deus, voltando a ter essa consciência, né? Porque o primeiro movimento para a vida é quando a criança ela empurra e diz assim, agora eu vou, Eu tô né? E a pronta. mãe, Eu tô isso, pronta para a e a vida. mãe permite, né? Sim. E a mãe também segue o movimento. E a criança vem. Então, segundo a constelação, o primeiro sucesso na nossa vida é nascer. E nascer no momento que a gente escolhe pelo nosso esforço, quando existe aquele movimento de empurrar e ir para a vida. Depois, o segundo sucesso é poder se alimentar através da mãe, Olha que né? importante. Então, é receber o que se precisa, é suprir esse desejo de nutrição, né? Através da mãe. Então, a função da mãe, num primeiro momento, é esse, né? Nos dar toda essa possibilidade de chegar, mas claro que, né? Nós vamos aí também destrinchar várias outras coisas, mas também não é só essa, né? A função da Sim. mãe está todo ligado ao feminino, está todo ligado a essa visão de nos mostrar também esse mundo aqui fora e nos entregar também para o mundo aqui fora, né? Para o mundo aqui fora. E você já está colocando palavras bem interessantes, como nutrição, como o primeiro sim que recebemos na vida. Eu acho que vocês já devem estar começando a fazer os links aí, mas vamos avançar mais um pouquinho. E muitas pessoas dizem o seguinte, que todas as conquistas que nós temos na vida, elas são graças à mãe, não é? Então a gente ouve muito isso. E também, ao mesmo tempo, a gente ouve que todos os infortúnios que ocorrem nas nossas vidas também é culpa da mãe. E aí a gente até brinca com algumas amigas, é sempre tudo é culpa da mãe. É. Vamos falar um Na pouquinho verdade, sobre isso. A mãe vive culpada sempre. Todas as mães que estão aqui vão saber disso. Na verdade, a gente sempre brinca, né, que mãe é culpa, né? Mas isso é um sentimento da mãe, né? Só que se a mãe sente isso, o filho também sente, Sim, né? E aí é muito comum a mulher também, a mãe, se colocar nessa posição, né? De achar que tudo que acontece de ruim veio dela, ou ela mesma não conseguir se colocar maior, né? Do que o filho e ela entrar numa. Então, assim, essa relação de dizer que todo o êxito ou toda a culpa, tudo que dá certo e que dá errado vem da mãe, é de uma visão infantil, né? De alguém que não se tornou adulto ainda, né? De que ainda está nessa relação de dependência, porque é muito importante a gente lembrar, né? Que a mãe, sim, num primeiro momento, nos dá todo o suporte para a vida, mas nós crescemos e a mãe que nós tínhamos lá, a mãe que nós recebemos, é sempre a mãe certa para nós, sim, né? isso é fundamental você falar isso. Né? A mãe que nós recebemos é a mãe certa. Óbvio que a gente chega aqui e encontra uma mãe disponível, amorosa, nutritiva, saudável, vivendo um relacionamento ótimo com o nosso pai. Nossa, maravilha! Mas se a gente chega aqui e não encontra a nossa mãe vivenciando tudo isso, nós lembramos que nós tivemos o suficiente da nossa mãe, porque aí vamos falar um pouquinho sobre a questão função mãe, né? Mãe e função mãe. Mãe que nos gera e que nos dá essa permissão para vir para a vida é aquela que fez esse movimento. Depois, pode ser que quem vai assumir essa função é uma avó, é uma tia, ou a mãe morreu e aí a criança precisou ser adotada e alguém assumiu a função mãe, mas ela não é mãe. Mãe é quem trouxe a vida. Sim, Alguém perfeito, pode porque é uma assumir das essa função. Perfeito, porque uma das perguntas que eu ia falar que é a questão aqui, né, da mãe adotiva, porque a mãe, ela é insubstituível na figura dessa mãe que deu sim, neste papel fundamental aquele importante. E é muito legal, que eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é uma dúvida muito frequente das pessoas, que às vezes assim, tem a mãe que gerou e a mãe que criou, né, a mãe que deu esse suporte durante o caminhar da vida, e tem uma diferença aí, né?
Isso, né? A mãe que gerou é a mãe, mãe biológica. Foi o portal da existência daquela Ai, pessoa. adorei o termo, portal. Aquela que deu a Foi o vida. portal. Uhum, E sim. essa mãe deu o suficiente, tá? Ela deu o suficiente. Eu sempre digo assim que qual que é o período mais importante para a nossa vida? Qual que é o tempo mais importante? Foram os 9 meses no ventre da nossa mãe. Porque ali era só ela que podia fazer aquilo pela gente, né? Claro que aí, se a gente quiser buscar exceções, laboratórios, etc., aí a gente está entrando nas exceções. A gente está falando aqui do Sim, fluxo natural sim, da vida, sim. né? Uhum, Mas, assim, é só essa mãe que pôde fazer isso pela gente. E como ela fez, foi o que ela sabia, como ela podia, de acordo com as circunstâncias que ela vivia, né? E aí, depois que esse sim foi, que esse período foi concluído e o sim foi dado e o movimento fluiu, assumir a função. Claro que, como eu volto a repetir, é maravilhoso ter uma mãe que nos receba e que nos supra todas as necessidades no movimento externo. Mas se ela não estiver disponível por N motivos, porque às vezes ela pode estar do nosso lado e não estar mentalmente, psicologicamente disponível, né? E alguém assumiu, a nossa avó, a nossa tia, uma empregada, né? Uma cuidadora, enfim, alguém fez essa função, a gente recebeu o suficiente da nossa mãe, sim. né? Nossa, Porque nós chega a me viemos. dar arrepios. É, da importância de reconhecer isso. E a mãe adotiva, né, só para complementar, né, Rose, é muito importante também olhar para ela, porque, claro, ela assume essa função, só que é importante que ela saiba que ela nunca vai ter essa prerrogativa de mãe. Eu sei que é delicadíssimo falar isso, né? É delicadíssimo. Ela tem que aceitar que antes dela tem uma mãe que é maior do que ela. Uhum, Alguém que trouxe essa criança à vida. Até porque muitas das mães que adotam uma criança, né, não estou falando todas, tiveram alguma deficiência para gerar seus próprios filhos. Então, elas precisam honrar e agradecer essa mulher que gerou e que proporcionou para ela essa experiência de dividir com ela a maternidade. sim, sim. Perfeito, Tá? perfeita a tua E colocação. se essa mãe não faz esse movimento, ela vai ter muitos problemas com a própria criança, porque o campo dessa criança pede que a mãe seja reconhecida. Essa criança internamente, né? Ela busca que a mãe também seja vista. E essa mãe vive na criança, a mãe que deu a vida. A mãe e o pai, né? Os dois. Nossa, lindo e perfeito o que você falou, porque aqui, só para esclarecer um pouquinho, dentro do Feng Shui, nós temos uma questão que nós chamamos da nossa ancestralidade. E nós só somos o que somos por todos os ancestrais que vieram antes de nós. Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. E isso que a Mari está falando é fundamental a gente reconhecer, porque a mãe que gera, essa mãe, ela traz esta herança. E uma mãe que adota não é essa herança da qual a criança está fazendo a conexão ali naquele momento. Ou que um adulto faz a conexão e às vezes ele não se reconhece. Então ele fica se deslocado. E quando a gente trabalha um espaço de uma casa assim, a pessoa não se sente merecedora, não se sente pertencente e nada tá bom, mas é que ela não está no seu lugar, ela não compreende o seu papel. Então ela não consegue se descobrir aí na vida e neste caminhar, porque esses ancestrais, eles têm um papel fundamental na nossa vida. E essa representação, ela está no nosso físico, na nossa casa, tanto no nosso corpo, quanto no espaço que a gente habita. Então, é muito importante você falar sobre isso. Eu acho que é bem esclarecedor. Assim, vamos ver aqui, Que eu bom. tenho algumas dúvidas, você estava olhando ali. É, Uhum. a Ana falou, né, minha barriga, como que é? Sou mãe de um filho não gerado na minha barriga, mas meu filho não aceita dizer que sua mãe que a gerou diz que é minha mãe e meu pai. Tá, entendi. Como sou mãe de um filho não gerado na minha barriga, mas meu filho não aceita dizer, ah, tá, sua mãe, entendi. Essa é uma questão de uma colocação dele, né, Mari, nesta vida, mas é importante que se reconheça isso que você acabou de dizer. Muitas, só falando aqui, né? Porque é uma situação delicada, a gente acabou É, entrando nesse assunto, né, Rose? é, Mas assim, é importante assim que a criança, né? Para a criança é difícil de entender, sim.
Mas às vezes a gente acha que é difícil para a criança, mas se começar a explicar desde cedo, com essa, né, com essa percepção, para a criança vai se tornar natural. O problema é quando se esconde, quando a própria pessoa, a mãe que adotou, ela rejeita a história da criança anteriormente, né? Então, são Uhum. N situações. Mas o fato é que para que esse ser, né, ele possa sentir a força da sua ancestralidade, para que ele possa sentir a força da vida, ele precisa reconhecer qual é a origem dele, né? Ele precisa reconhecer essa origem. Então, se ele tem dificuldades em aceitar, isso é uma dificuldade que ele tem de aceitar a própria vida, né? Sim, sim. Só um pouquinho aqui, que eu tô com uma cachorrinha aqui que tá pedindo colinho, né? E aí, seguindo, deixa eu ver se tem mais alguma colocação. A Thaísa, seja muito bem-vinda. Léa, seja muito bem-vinda a todos vocês. Então, vamos seguir. Fiquem aqui na live, porque a gente tem várias coisas ainda para falar. Estamos apenas no começo. E uma das coisas que eu ia te perguntar, assim, né? Como administrar e compreender esse papel da mãe, a gente já meio que falou. Mas eu queria agora colocar o seguinte: e quando esta relação com a nossa mãe, que nós temos essas diferenças, né? Quando há um pouquinho de conflito, que a gente não compreende que a questão da própria mãe, que ela é humana, que ela é uma pessoa como nós, quando nós idealizamos esse papel desta figura, dessa mãe. Isso. Tem uma frase do Bert Hellinger que diz assim, né? Que algumas pessoas acham que a mãe tem que ser perfeita, infalível, como Deus, né? Essas pessoas permanecem criança a vida toda, né? Por quê? Por que que elas permanecem criança a vida toda? Porque elas continuam numa reivindicação de uma mãe idealizada. E a mãe é uma mulher simples como nós, né? Com medos, com desejos, com dificuldades, com todos os tipos de questões humanas. Só que nós achamos que a nossa mãe tem que ser perfeita, que a nossa mãe nunca pode cometer um erro, que a nossa mãe tem que ser um modelo de perfeição. E é tão interessante porque uma criança só consegue entender isso quando ela começa a socializar. Até ela começar a socializar lá fora, escola, casa de amiguinhos, etc., ela não tem reivindicações com relação à mãe, ela só conhece aquela mãe, Sim, sim, né? ela não tem comparação, não tem Não comparação tem com nenhuma comparação. outra mãe. Só que quando ela começa a frequentar, né, outros meios, outras casas na escola, etc., ela começa a fazer as comparações. E Uhum. aí vem, a partir disso, claro, os julgamentos, as frustrações, o porquê que ele pode desse jeito, porquê que a mãe do outro faz assim, E aí a mãe começa a se tornar, então, alvo de julgamentos, alvo de exigências, né? Quando, na verdade, tudo bem, isso faz parte, né? Faz parte até do nosso desenvolvimento, mas aí chega um momento na nossa vida que isso tem que parar, né? Porque daí a gente se torna adulto, e isso é uma coisa da criança. Sim, a criança que exige, o adulto não precisa mais exigir isso, até porque ele tem que seguir o próprio caminho dele. O adulto, e tem uma percepção muito interessante que é assim, né? A criança precisa da mãe junto. O adulto tem a mãe dentro e segue o seu caminho. Porque Uhum. nossos pais vivem em nós, Sim, né? Eles nos transmitiram a vida e nos deram muito mais do que deram a vida e muitas outras coisas que vieram junto, né? Crenças, padrões positivos e negativos. A criança não tem filtro, ela pega tudo, porque ela tem um amor tão grande pelos pais que ela vai pegar a dor da mãe, ela vai pegar a frustração do pai, ela vai passar a sentir tudo isso. Mas quando a gente vai crescendo, hoje, pelo menos com a consciência que nós temos e com as possibilidades que nós temos, como adultos, a gente pode começar, então, a fazer esse filtro, né? E ressignificar essa nossa experiência com pai e mãe. E aí a sim. gente cresce, e aí a gente coloca os pais aqui dentro e segue o nosso caminho, né? Que lindo, que lindo. E quando acontece, quando há conflitos com relação a essa mãe,
com esse filho, porque a gente falou bastante agora aqui dessa questão da expectativa, porque essas expectativas são nossas e nem sempre a mãe percebe dessa maneira, a mãe sente dessa maneira. E como você comentou, ela é uma pessoa que tem as necessidades, né? Que tem as suas frustrações, que tem seus sonhos, as suas dificuldades também, o seu caminho, né? A sua própria história pessoal. É importante a gente lembrar disso. E nem sempre, quando nós chegamos a partir de um período, que passamos a fase, quando chegamos na fase adulta, a gente olha esta mãe e há uma relação ali de amor. Às vezes é uma relação conflituosa. Isso. E é tão interessante isso que você falou, né, Rose? Porque sempre é uma relação de amor, mesmo que seja conflituosa, né? Se a gente olhar, sempre lá no fundo tem amor. Uhum. Né? Mas o fato é que esse filho, ao ir trabalhando, ao ir crescendo e continuar nos julgamentos e nas frustrações, ele se sente maior do que a mãe. E quando se sente maior, esse amor não sustenta. E esse Sim. amor se torna conflito, porque fere a ordem, né? As 3 leis que a constelação familiar trabalha, que é chamadas ordens do amor, né? Pertencimento, ordem de chegada na vida ou hierarquia, né? E equilíbrio entre dar e tomar, ou dar e receber. Essas 3 leis precisam estar sempre aplicadas em todos os relacionamentos, são leis universais que regem todas as relações, Sim. né? E aí, quando um filho, por N situações, aquela criança, porque quem vive em reivindicação com relação à mãe não é o adulto, é a criança. E aquela criança acha que ela é maior do que a mãe, porque tudo que a gente julga nos nossos pais vem do nosso amor infantil. Sim, E da esse criança ferida. e esse amor infantil faz com que essa criança, em vez de se tornar adulto, se torne grande, inflado, maior do que os pais, né? E aí, nesse movimento, é onde acontecem os maiores conflitos. Você não me deu o que eu queria, você gostou mais do meu irmão do que de mim, você sempre me rejeitou, você sempre me. E sim, tem pais e tem mães que fazem isso mesmo, que não tem também estão ainda nas suas crianças. Não é Uhum. porque se tornaram pais e mães que estão no seu adulto, não. Tem Sim, muitos pais e sim. mães que estão nas suas crianças. E você vai olhar um pouquinho mais para trás, quando você vai olhar o relacionamento, então, desses pais com os seus pais, você vai ver as crianças feridas, que Também tem também uma se tornaram ferida. maiores do que Sim, os seus pais, sim. né? E o ciclo Uhum. vai se repetindo. Então, os conflitos basicamente vêm disso, né? De nós estarmos na nossa criança, ainda exigindo, cobrando algo dos pais, como se não tivesse recebido nada, né? E Nada, aí, pense. eu já trabalhei, né? Perguntei assim em atendimentos de constelação, né? Para a pessoa assim, o que você recebeu dos seus pais? E a pessoa olha, daqui a pouco, a vida, né? Só a vida. Aí eu, só a vida. Só a vida. Recebeu nada. Nada, pouquinha coisa, só a vida. Só Né? a vida, né? E aí que eu digo que foge do essencial, porque hoje nós estamos, eu acredito, né, Rose, que o movimento agora é de busca de retorno ao essencial para a gente poder valorizar a vida cada vez mais, né? É. E aí, até então era assim, não ganhei o terreno que eu queria, não ganhei o carro, não me deixaram estudar, não me... Claro, eu não tô, gente, eu não tô aqui minimizando nenhum conflito, porque sim, tudo que cada um sente é importante para si mesmo, mas Sim, buscar curar isso, né? sim. Sair disso, porque essa já passou, essa criança já precisa crescer, né? Uhum. Já foi esse tempo, porque ela já recebeu o mais importante que é essa vida. E aí É agora ela tem verdade. que caminhar sozinha, né? E quando você fala assim, quando a gente olha para essa mãe e vê essa mãe como uma pessoa que também tem as suas feridas, também tem as suas dores, é você olhar com respeito. E eu vejo que uma das coisas que a gente precisa muito compreender são essas leis fundamentais, porque elas também regem não só o Feng Shui, mas todas as filosofias de vida. Elas são pequenos símbolos e códigos que estão permeados por aí. E nós esquecemos deste papel, de se colocar pequeno no lugar onde somos pequenos, onde somos menores. E isso não nos diminui como pessoa ou como ser humano. Muito pelo contrário, ele nos fortalece quando nós nos colocamos no nosso lugar.
E sim, os nossos pais são maiores que nós e eles trazem sim um aprendizado e uma experiência que nós devemos receber e honrar. Para sim, daí em seguida construir um futuro que a gente já vai falar disso. Eu acho que para o pessoal que está aí acompanhando, quem acompanha a Mari, quem acompanha a Rose, eu acho que vocês entenderam agora porque deu tanta liga ao nosso trabalho juntas, né? E porque nós temos tanto assunto juntos. Então permaneçam aqui com a gente, listem aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, porque tem bastante surpresinha aqui para a gente seguir e falar aqui ainda, né? Então, agora a gente fala assim, né? Que o Bert fala muito disso, que eu não sou consteladora, mas eu adoro muito essa temática porque eu vejo o quanto ela nos ajuda na vida como uma ferramenta de desenvolvimento e de cura das nossas feridas. Ele diz assim que o sucesso vem quando honramos a nossa mãe e aceitamos como ela é. Aqui tem uma chavinha, assim, um pulo do gato nessa frase que ela é fundamental. Fale sobre ela, a importância disso. Então, né? Repetindo a frase, né? O sucesso vem quando honramos nossa mãe e aceitamos como ela é. O honrar, né? Primeiro, o honrar é sair das expectativas, das exigências e dizer assim: essa é a minha mãe, essa é a minha mamãe, né? Não tem outra, essa é a mãe certa para mim. Foi através dessa que eu vim. E eu honro essa pessoa, eu agradeço essa mãe, essa mulher, né? E aceito o que vem dela, porque quando a gente aí que é o pulo do gato que você falou, né? O aceitar também em constelação nós falamos em tomar, né? E o tomar, eu até tô com um copinho de água aqui que ó, as duas com o mesmo copo. Sim, sim. Mas não tem uma taça, é parecido aqui em cima. Assim. Mas o que eu digo aqui, ó, o essencial que nós precisamos está aqui dentro, é a água, né? O essencial para nós está aqui dentro. O copo é o veículo, né? Eu não estou querendo diminuir a nossa mãe aqui, mas eu estou querendo dizer que o que nós precisamos da nossa mãe é esse amor essencial que vem dessa relação tão importante. E esse amor já não depende mais dela, depende de nós, ó. Tomarmos. E como que eu tomo isso? Quando eu paro de julgar o copo. Quando eu paro de achar que o copo tinha que ser melhor, tinha que ser maior, tinha que ser outra cor, tinha que ser de outro material. Eu digo, ok, é esse o copo que tem o que eu preciso, eu vou tomar, né? E aí vem a questão do sucesso. Porque o sucesso chega para nós quando a gente para de resistir. Porque nós não temos medo de dar errado, na verdade, nós temos medo de ter sucesso. Nós temos muito medo de dar certo, né? E a gente veio para essa vida para dar certo, todo mundo veio, com suas questões, com seus desafios, todo mundo tem. Mas nós viemos para superar desafios e crescer e se desenvolver. Só que é muito mais fácil ficar culpando a mãe, ficar culpando o pai, ficar buscando trauma, buscando isso, buscando aquilo, para não caminhar, né? E aí, quando eu olho para minha mãe e digo, ok, mãe, eu me rendo, né? Eu te honro e aceito do jeito que foi, porque foi você que me trouxe para a vida. Foi o teu sim que me permitiu estar aqui. Eu perco o motivo para ficar reclamando de alguma coisa, e aí o que me resta? Caminhar. Caminhar. E fazer o que eu ia fazer, usar os meus talentos, na verdade. A responsabilidade da minha vida. E parar de culpar a mamãe, o papai, ou sei lá, mas geralmente é muito mais a mãe, né? Sim. Muito mais a mãe. Embora também tenho muitos emaranhados com o pai, mas com a mãe é primordial, assim. É o primordial. E aí diz assim, ó, a Ana diz assim, medo de brilhar, atingir o potencial máximo que há dentro de cada um. É isso mesmo. Mas isso é enfrentar a vida de frente. Tá chegando lá, Ana. A gente já vai falar dessa vida de frente aí, que eu acabei de postar ali algumas figurinhas. E essas figurinhas não foram aleatórias. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. A Jéssica. Olá, minha querida Jéssica. Estou arrepiada aqui. Gratidão. Então, quando nós falamos assim, ok, já recebi a vida, ela me nutriu,
ela me guiou nos meus primeiros passos, nos meus primeiros anos, da forma como foi, conforme a sua história pessoal, conforme tudo que ocorreu. E eu cheguei até aqui na fase adulta. E agora, o que eu faço? Porque nós temos ali a questão hoje que as pessoas reivindicam muito, que falam muito, que é a questão assim do sucesso e da prosperidade. Qual que é essa relação? Tem uma diferença entre uma coisa e outra? Para nós no Feng Shui tem. Porque quando a gente fala de prosperidade, é fazer isso que a Mari falou, tomar para si o que é seu. Então, é olhar a vida. Então, quando a Mari falou ali da questão do copo, não é só olhar o copo, poxa, mas esse copo não tá bom porque ele tá mais vazio, ele queria ele mais cheio, eu queria de outra cor, eu queria isso. Ok, mas é este copo que você tem. Então, vamos usar esses instrumentos, porque quando você vem pela mãe, voltando na questão do Feng Shui, você vem das águas primordiais, que todos nós viemos nesse líquido. E essas águas primordiais fazem relação com o útero, com a água do útero, que é onde nós recebemos os nossos talentos, as nossas missões e tudo aquilo, todas as ferramentas, eu digo aquele kit do Batman, aquele kit de ferramentas que precisamos para desenvolver a nossa história, inclusive com todas as dificuldades que nós temos, né? E este é a nossa prosperidade, é isso que a gente fala de prosperidade, é ter acesso a essas ferramentas, é ter acesso aos amigos, aos profissionais, aos trabalhos, aos desafios todos. E o próprio o sucesso, ele tem a ver com a nossa reputação, que é como as pessoas nos veem. E aí tá a grande outra pegadinha, que a prosperidade às vezes não acontece por ocorrer justamente o que você acabou de falar. Eu não tomo para mim o que é meu, então assim, eu não confio naquilo que eu vim fazer e eu não me exponho, porque a partir do momento que eu não me exponho, que eu não realizo aquilo, o outro não tem como reconhecer o que eu faço, correto? Exatamente, exatamente. É a mesma visão, né? Só acho bacana falar que sucesso vem da palavra sucedere, né? De ter um movimento atrás do outro, de ser um movimento que segue adiante, né? E a Uhum. prosperidade é aquilo que você vai encontrando nesse caminho, mas quando você se permite caminhar, ir para Sim, frente, né? sim, sim. Então, é Perfeito. isso. Porque o sucesso aqui dentro do Feng Shui ele também tem essa representação e a prosperidade você só colhe, porque como no Feng Shui nós trabalhamos sempre em círculos, então eu venho, recebo a vida, eu recebo o conhecimento, esse suporte, eu tenho a minha família atrás de mim e eu recebo essas ferramentas e aí eu começo a caminhar para poder me colocar no palco, porque o sucesso ele é aquela a figura do palco, porque se eu não me coloco no palco eu não tenho como receber, não é? Isso. Perfeito. Então, assim, essa questão do sucesso e da prosperidade, ela também está relacionada à mãe, então. A mãe, exatamente. Né? O sucesso, a prosperidade, os relacionamentos até amorosos, tá? Porque quando nós temos relacionamento interrompido com a mãe, dificilmente a gente consegue sustentar uma relação amorosa com o parceiro. Porque o que é o movimento interrompido com a mãe? É quando lá em algum momento da nossa vida a gente também conseguiu, a gente não a gente olhou, sentiu a nossa mãe não presente ou a mãe não estava disponível. Hoje mesmo ainda constelei uma situação de uma mãezinha que deu à luz e a criança teve que ficar 7 dias no hospital e ela não pôde ficar com a criança, né? Então, isso é um movimento interrompido para a mãe, porque qual que seria o desejo dessa criança e dessa mãe? Estarem juntas, né? Uhum. Suprindo e vivenciando esse momento. E o que que acontece? Esse movimento interrompeu. Se ela não ela trabalhou hoje isso, ela foi lá e a gente, né, constelou e olhou para isso, voltamos lá. Se ela não fizesse isso, porque o que que ficou hoje nessa relação? Um trauma dos dois lados, né? Se a mãe não olha a criança, ela vai ressignificar junto com a mãe. Se a mãe não ressignifica, a mãe tá. E o que se gerou através disso para a mãe? Medo, tá? Medo de que se repita uma situação dessa, medo de que a criança morra asfixiada, medo de que a criança morra e tal, sabe? Medo de morte, medo de morte, medo de morte. Se ela não ressignifica, ela não olha para isso, a mãe vai levar esse medo para o resto de toda essa relação com a filha, né? E a filha vai absorver isso e vai levar esse medo para todas as relações que ela tiver para frente. Tanto com o marido, né? Principalmente com o marido,
com a vida profissional, né? Com a prosperidade. Então, porque existe uma pulsão de morte. Sim, Não existe olha que uma pulsão de importante vida, isso. Que importante isso. né? Então, sim, né? Quando a gente reconecta com a nossa mãe, se nós tivemos também episódios de amor interrompido, que a mãe viajou quando a mãe adoeceu quando a gente era criança. A gente nasceu, a mãe estava com depressão, né? Uhum. Porque a mãe já estava com pulsão de morte, teve depressão pós-parto. Todas essas situações é muito importante curar para que a gente possa, sim, efetivamente fluir, né? Reconectar tudo isso para ter esse movimento de sucesso, prosperidade, conquistas, abundância, em todos os sentidos, não só financeira, né? Sim. Mas nos relacionamentos, com o nosso próprio corpo, a saúde, tudo isso, né? E receber tudo. Isso é tão importante que você falou, que quando nós olhamos para a questão assim de que a Mari fala aqui muito, vocês precisam ressignificar. Só vou colocar aqui um pontinho para. Porque tudo vibra, tudo é energia. Quando a Mari fala de um campo, de um ressignificar, de um sentimento, quando eu me conecto com ela, eu passo essa emoção e essa energia. E a mãe, neste caso, quando ela está trabalhando aqui, essa questão dessa pulsão de morte, está em volta da hora da mãe. E inconscientemente isso passa para a filha. Não é uma coisa que é clara, viu, gente? Então, assim, não é tão transparente isso. É, mas ele está aqui neste campo, envolto dessa bolha, né, dessa aura toda, com essa energia. A pessoa sente isso, mas não sabe por quê. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, Rose, eu tenho os relacionamentos, mas eles não seguem. Eu tenho isso, mas eles não acabam não indo, não se perpetuam, ou eles não se concretizam. Então, vejo que são coisas que não são tão claras para nós aqui. Por isso que é importante sempre trabalhar com um profissional qualificado, para que se olhe essas questões e se compreenda com amorosidade, porque tudo ali tem dor, tem uma série de fatores que é importante se considerar e não se agir de forma leviana com essas questões, né? Então a gente tem que sempre trabalhar com muito respeito com isso tudo, tá? Eu achei bem importante o que você comentou. Então, assim, quando a gente fala da questão dos conflitos com essa mãe quando ela não pôde, ou ela não estava junto, ou teve esse rompimento ali, e eu percebo alguma coisa, qual que é o passo que eu devo fazer, assim, o passo seguinte? Como que eu olho para isso? Você como profissional, o que que você sugere, assim, que as pessoas Ah, possam fazer? o primeiro passo é identificar onde que está a dor da criança, da nossa criança, né? Olhar para essa dor e reconhecer, sim, né? Eu me senti rejeitada, eu me senti ferida, realmente eu olhei para minha mamãe e não enxerguei o amor nela, né? O primeiro passo é a gente olhar realmente para a nossa criança, porque é a nossa criança que condensou esse sentimento e que, de alguma forma, chegou. Nós estamos cronologicamente numa vida adulta, mas nós podemos estar com 100 anos e estar vivendo a dor da nossa criança. Então, o primeiro passo é se permitir. Por que que tantas pessoas têm medo do autoconhecimento, né, Rosi? Tem medo de coisas que possam trazer autoconhecimento, né? Porque é olhar para a dor, né? Então, o primeiro passo é se permitir, é dar essa permissão a si mesmo, dizer assim, sim, eu posso olhar para isso porque agora o meu adulto me dá esse suporte para eu olhar para minha criança. Porque existe aqui um desejo de um adulto de se curar, né? E aí sim olhar para esse movimento com a mãe, né? Eu até separei, não sei se eu posso ler aqui para vocês, mas são algumas palavras do Bert Hellinger que são desse movimento que é chamado. Deixa eu só achar aqui o texto que eu separei, eu até postei ele. Não sei se você chegou a ver, Rosi, que eu te mandei antes, Eu não sei se vi você. que é como uma pequena meditação que a gente vai fazer no final. Eu Isso, acho não que é sei se importante. fazemos já. Vamos fazer ou daqui a pouquinho. depois. Só vamos fazer daqui a pouquinho, porque eu quero ver aqui as perguntas, as dúvidas que tem. E aí a gente já vai fazer ele. Tá, joia. Aproveitar este período, eu acho que é bem importante. E enquanto você procura aí, quando a Mari Uhum. fala assim, do adulto que olha, né? A mãe é responsável, até postei agora há pouco também, a mãe é responsável pelo nosso caminhar na vida. Alguns de vocês já andou contra o vento. Eu só vou usar essa analogia para vocês compreenderem, né? Então, quando você anda contra o vento, você tem uma sensação.
você tem um jeito de caminhar e uma forma de caminhar, seja um terreno plano ou uma subida, de uma certa forma. Agora, vamos fazer o mesmo exercício de caminhar com o vento atrás de nós. Quando a gente está a favor do vento, um barco ele não veleja com mais facilidade? Ou o nosso corpo mesmo, quando a gente está andando e o vento está atrás, não vai com mais leveza, com mais fluidez? E vai, né? Muito mais tranquilo. Então, isso é a nossa relação com a mãe. Esse é o nosso papel com a mãe. Porque, como você bem mencionou ali, a mãe ela está totalmente ligada aos nossos relacionamentos amorosos e aos nossos relacionamentos com as demais pessoas. Eu digo que são todas as pessoas da nossa cadeia, todos os stakeholders, né? Nossos chefes, nossos amigos, os nossos pares de trabalho, os nossos superiores, as pessoas, os nossos clientes também estão aí nessa mesma área. Essa forma como você fala, é se comunicar de forma fluida e de forma bem com que a pessoa compreenda, e é a mesma coisa a outra pessoa falar e você compreender. Isso também está relacionado à mãe, porque essa comunicação tem que ser uma via de mão dupla. E o elemento dessa área é o elemento terra, no próprio Bagado Feng Shui, porque ele faz a menção à nossa mãe terra, que tudo nutre, que tudo nos dá. Quando a gente fala assim, a mãe não olha se teu filho é bom ou mal, ela faz de tudo por ele, tudo que é possível dentro das possibilidades dela. Quando às vezes a gente tem alguma situação que a mãe não dá conta de alguma coisa, ela fez, pode ter certeza que ela fez tudo dentro daquilo que ela podia realizar, dentro do que ela tinha forças e condições para fazer. Então, não ter esse julgamento e olhar com essa amorosidade é muito importante e é fundamental, né? Então, essa é uma das questões, porque para a gente se relacionar na vida, a gente precisa ter esse carinho, ter esse cuidado, ter esse respeito. E os relacionamentos, eles são construídos primeiro com essa base do amor, deste respeito por si. Lembra que você lá no comecinho falou nutrir-se? Que é uma das coisas que a gente faz depois quando você assume a vida adulta, então você tomou essa vida, então você mesmo vai se autonutrir e vai seguir o teu caminho. E aí você vai se colocar como nessa vida, né? A mãe te deu esse caminho, ela foi responsável por esses primeiros passos que a mãe vai ensinando o filho. E ao longo do período ela vai soltando essa mão e esse filho tem que seguir sozinho. E esse filho agora segue sozinho porque ele só consegue seguir com força se ele tem a mãe dentro dele, né? Sim, Porque se ele ainda não tomou a mãe, ele precisa da mamãe o tempo todo, isso. né? Ele ainda precisa da mãe junto, da mãe perto, da mãe que ainda está nutrindo, da mãe que ainda está cuidando. Ele ainda a função de mãe, quem vai exercer agora somos nós adultos, quando nós interiorizamos a nossa mãe, nós tomamos a nossa mãe, né? Então, assim, eu sempre falo, né, Rose, que quem ainda ressalta a mãe de uma forma idealizada ou precisa da mãe para todas as decisões, eu tenho amigas que ainda precisam ligar para a mãe para contar tudo o que acontece na sua vida, se brigou com o Uhum. marido, se o filho está com febre, se isso, se aquilo, ainda precisa curar algo com essa mãe, mas ela vai me dizer assim, mas eu tenho um relacionamento ótimo com a mamãe, né? Sinto muito. Não, ainda não, porque você ainda é dependente da sua mãe, do aval da sua mãe, do que sua mãe escolhe por você, ou você ainda está se colocando num relacionamento com a mãe, porque tem muitas filhas que daí dizem assim, mas agora eu sou a mãe da minha mãe. Ah, é. Bom, fala sobre isso, pode desenvolver esse assunto. Eu sou a mãe da minha mãe, não, agora quem cuida da minha mãe sou eu. E aí, aí é muito interessante também olhar, porque esse é um movimento de tirar a energia que deveria estar indo para frente para colocar para trás, né? Porque a mãe é maior, ela está aqui. Se eu pego essa energia e acho que eu tenho que devolver para minha mãe, eu não fluo. Eu não estou fazendo algo bom com o que eu recebi dela, porque é passar para frente. É deixar isso fluir. Prosperidade é colocar para caminhar aqui na frente, né? Então, se eu acho que agora eu tenho que cuidar da minha mamãe que está aqui, então, primeiro, para fazer isso, eu preciso me sentir maior do que ela. Então, eu tenho que ir lá para o lugar da minha avó, né? E quando a Uhum. gente olha as relações, geralmente eu pergunto assim: como era a relação da sua mãe com a sua avó? Péssima, né?
Ou minha avó morreu quando minha mãe era criança. E essa criancinha, essa filha, cresceu pensando, coitadinha da minha mãe, ela não teve mamãe. Quando eu crescer, eu vou ser a mamãe dela. Olha. Né? Só Uhum. que nós temos que ser mamães de quem? Dos nossos filhos. E quem vai viver nos nossos filhos? A nossa mamãe também vive nos nossos filhos. A gente cuida da nossa mãe fazendo isso. A gente honra a nossa mãe, não só a nossa mãe, nosso pai, todos os nossos ancestrais, quando a gente pode colocar a vida adiante e fazer pelos nossos filhos aquilo que nós recebemos deles. Se o que nós recebemos deles a gente julga que é ruim, que é ineficiente, que foi. A gente não tem força para fazer isso aqui para frente. Então a gente entende que recebemos vida, ponto. Como eles fizeram, do jeito que fizeram, o que deram, o que não deram, isso foi de acordo com as possibilidades lá. Mas nós aqui podemos fazer nem melhor, nem pior. Nós podemos fazer diferente. E honrar o que recebemos passando adiante. Né? Esse é um movimento também de prosperidade na visão da constelação. Isso já é prosperidade. Sim, eu achei tão importante isso, e sabe que eu fiquei com uma dúvida aqui, talvez seja a dúvida de outras pessoas. E como que quando você chega na fase adulta e você precisa dar um suporte para tua mãe, quando ela está numa fase mais idosa, que palavra eu devo usar aí então? Porque quando você falou assim, e eu sei que isso é um termo muito utilizado, né? Então hoje eu cuido da minha mãe. Então hoje eu nutro a minha mãe, eu faço tudo pela minha mãe. Como que eu devo me referir a isso para que eu me coloque no lugar correto? Então, você falou a palavra certa. Eu dou suporte para minha mãe. Eu estou abaixo da minha mãe. Entende? Quem dá Uhum, suporte está abaixo. Quem cuida se coloca maior. Se acha maior, mais apto a fazer isso. Nós podemos, com certeza, os pais, né? Se tudo fluir, que os nossos pais envelheçam, né? E esperamos que sempre com saúde, que não sejam dependentes dos filhos, né? Mas, assim, se essa situação acontecer, que possamos fazer com a consciência de que somos filhos cuidando de pais. Tá? E que não entraremos no lugar dos nossos avós. E que nós não podemos dar para os nossos pais o que eles nos deram. Porque eles nos deram algo tão grandioso que a gente não tem como dar para eles. Eu não posso dar vida para eles. Eu posso dar suporte para que eles vivam melhor. Né? Mas também nós precisamos olhá-los e ver a força deles. Não é uhum, porque um dia, talvez, nossos pais vão estar com alguma demência, esperamos que não, ou com alguma deficiência, alguma impossibilidade de se locomover, alguma coisa nesse sentido, que eu vou dizer assim, ai, coitadinho, que fraquinho, ele é fraco, ai, coitado. Continua enxergando a força dos teus pais. uhum. Isso ajuda, né? A gente Sim, também a se colocar no nosso lugar. Não olhar sim, nossos pais como fracos, como crianças, como dependentes. E lembrar que sim, podemos dar suporte, porque nós somos menores. O suporte nós damos aqui, né? Precisa uhum. levar no médico? Leva. Mas, poxa, se o pai e a mãe ainda podem pegar um ônibus ou chamar um táxi, deixa eles fazerem isso. Deixa, porque reconheça a força, que eles têm força. Sim, Não queira cuidar como quem cuida de uma criança, evitar que eles tenham qualquer risco, porque, novamente lembrando, eu não vou poder devolver o que eu recebi para eles, eu preciso passar para frente. sim, Eu vou ser grande para cuidar dos meus filhos, perante meus pais eu vou ser sempre pequena, sim. né? Sempre Não filho. criança, pequena, Sim, né? Não sim. criança, porque é diferente também. Aí dá Uhum. muita coisa para a gente falar, né? Ai, que legal. Tô adorando. Eu acho que o pessoal também. Se vocês estão gostando, dá uns coraçõezinhos ali, colocam, apertem os coraçõezinhos para dizer aqui o que vocês estão achando. A Edma Dourado pergunta o seguinte: Oi, Edma. Ela pergunta assim: após a consciência e ressignificação, tudo muda? Então, eu que devolvo, né? É possível mudar? Porque assim, a mudança começa tendo eu como ponto de partida, né? Então, assim, a consciência não é mágica. Consciência é um processo em que eu me torno consciente. Se eu entendo algo de uma maneira mais ampla, eu também posso ter outros resultados. Mas eu não posso esperar mágica. Claro que quando a gente começa a se movimentar, esse campo começa a entrar, né, nessa ressonância mais elevada, vai elevando essa frequência, às vezes a gente acha que tudo na nossa volta muda. Mas esse Uhum, movimento inicial é nosso, através de uma consciência, porque eu estou vendo algo que eu não via.
Eu estou podendo ter uma postura que eu não tinha, né? E sustentar isso, porque muitas vezes a gente começa uma mudança aqui, mas daí quando a gente vê o outro lá ainda daquele mesmo jeito, a gente começa a achar, ah, não adianta, ah, é sustentar essa postura. Né? A constelação nos leva para uma nova visão, que nos leva para uma nova postura, e essa nova postura, sim, vai fazer uma alteração de campo. Sim, Né? sim. Teve alguém que disse aqui em cima que crescer, desenvolver dói. Dói sim, porque nós temos justamente que fazer isso. E a mudança primeiro ela ocorre dentro de mim. Então, quando eu mudo, eu não posso ficar olhando e dizendo assim, ó, não adiantou nada eu fazer a minha mudança aqui, porque o outro não está mudando. Ele não está fazendo nada. Ele está do mesmo jeito. E, na verdade, eu não tenho que fazer a mudança olhando para o outro. Isso. Eu tenho que fazer a mudança olhando para mim, apenas. Para que eu E siga queremos em dar frente. muito a pior. Se tem uma das coisas mais não é ingratas, não é a palavra essa. Assim. Vamos colocar assim, o esforço mais perdido é a gente achar que a gente muda pai e mãe. Tá? Nós não temos nem esse direito de achar que a gente vai mudar a nossa mãe, porque a gente está falando aqui na relação. Porque muita gente vem, tem gente que pede se pode pagar constelação para a mãe. Uhum. Eu sempre digo assim, ela falou que ela quer, ela já manifestou, você pode presenteá-la. Agora, você dizer assim, minha mãe precisa melhorar, eu vou pagar uma constelação para ela, viu? Não, não perca teu tempo nem teu dinheiro. Vem você fazer uma constelação para você sair das tuas frustrações e expectativas com a sua mãe para a tua vida fluir. E deixa ela do jeito que ela é. Ela é grande, respeita, honra como é. Lembra naquela frase que você falou, né? Honrar e aceitar a mãe como é. Aí você vai para o sucesso. Enquanto você ainda está fazendo esse esforço para mudar uma pessoa que é maior do que você, que te deu a vida, que mais se quer, né? Só para fazer dar um exemplo, né, Rose? Eu sei que a gente já está aqui estourando nosso Pode tempo, né? seguir, mas pode seguir por enquanto. Ainda não derrubaram a gente, pode seguir. Eles não derrubam mais, né? A Ah, gente então só tem que. seguimos. Aqui pode seguir, a gente já vai fazer a nossa meditação e tem uma coisinha só que eu queria te fazer, uma pergunta a mais e a gente já pode. Ah, eu só Fale. quero falar isso que eu acho que é bem importante, né? Uhum. Certa vez uma pessoa me contou isso e eu trouxe para mim sempre, né? Diz que uma vez um rapaz estava num grupo da igreja, acho que Encontro de Casais com Cristo, alguma coisa assim da igreja, e ele estava nesse grupo e ele estava dando um depoimento do quanto era difícil, né? O relacionamento e tal, o casamento, que afinal de contas ele nunca tinha vivenciado o amor, que ele nunca recebeu o amor da mãe dele, que a mãe dele era uma pessoa muito dura, muito rígida, né, muito crítica. E enquanto ele falava isso, que ele nunca ouviu "eu te amo" da mãe. E quando ele estava falando isso, a mãe chegou e ouviu. Tá? E como a mãe era realmente meio... ela foi lá e tomou o microfone dele e falou assim, como que você está falando que eu nunca disse que eu te amo? E as comidas que eu fiz para você, que você sempre gostou? E as noites que eu passei em claro com você? Isso e aquilo, e ela começou a mostrar como que ela achava que ela estava mostrando o amor. Mas nós, filhos, somos tão prepotentes que a gente acha que o amor tem que ser manifestado do jeito que nós queremos. Com beijo, abraço, colinho, carinho. Claro que é uma delícia, mas se ele não vem dessa forma, reconheça que teve amor. Uhum. Teve amor lá naquele primeiro sim, quando a mãe, em vez de ter... Porque a mãe poderia ter tirado a nossa vida, né? Ela poderia ter não se cuidado, ela poderia ter se colocado em risco, ela se cuidou porque tinha uma vida dentro dela, né? Depois ela batalhou, olha as dificuldades, a gente nunca para pensar nas dificuldades que nossa mãe vivenciou, como mulher, primeiro, com o seu feminino, né? Uhum. Com o seu relacionamento. Antigamente, as mulheres iam tendo um filho atrás do outro, né? A gente não para pensar na realidade dela, a gente só para pensar o que nós gostaríamos de ter recebido. Então, que a gente consiga olhar para essa mulher e reconhecer que mesmo que você nunca tenha escutado "eu te amo", mesmo que às vezes tenha escutado, nossa, coisas dificílimas da sua mãe, né? Porque às vezes a mãe tem tanta dor aqui dentro que ela precisa soltar isso e os filhos acabam, sim, sendo sacos de pano, apanhando, ouvindo palavras difíceis. A gente não está aqui para romantizar a mãe, né? Nós estamos É. falando da mãe real, né? Sim. Mas que a gente possa sair disso tudo como adultos e entender que
sempre teve amor. Por baixo de todas aquelas camadas e camadas, às vezes, de dor, sempre teve amor. Né? Teve, pelo menos, no mínimo, o amor primordial que nos permitiu chegar até a vida. Daqui para frente, agora como adultos, é com a gente, é autorresponsabilidade, é honrar, agradecer essa mãe do jeito que ela é, né? Se não dá para conviver porque realmente ela é difícil, porque sim, tem mães perversas, tem mães, tem todo tipo de mãe, né? Tóxicas, mães, eu não gosto de ficar rotulando, acho que o negócio não é Sim, rotular, mãe é sim, mãe, né? sim, Mas sim, se não dá sempre para vai ser. conviver, né? Segue adiante, toma distância, mas agradeça. Todo dia acorda e diz assim, obrigada minha mãe, né? Obrigada meu pai, eu nasci, eu vivi, eu tenho vida e agora eu faço uma coisa muito boa com o que eu recebi, Sim, né? eu sigo o meu caminho. E para as mães que estão aqui, que é uma dúvida que me veio, é o seguinte: e quando a mãe tenta fazer, você falou agora do papel inverso, né? Que os filhos tentam mudar as mães. E quando as mães tentam mudar os filhos? É quando a mãe acha que ela ainda está fazendo função de mãe, né? Ela não entendeu que os filhos cresceram, né? E que eles têm as próprias vidas, as próprias escolhas. Ainda ela está projetando na criança que ela enxerga ali naquele filho, aquele filho que talvez ela gostaria que tivesse sido e que não foi, né? Uhum, Às vezes é muito difícil também para uma mãe reconhecer que o filho é um outro ser, né? E de que ele vai ter suas escolhas, vai ter. Então, assim, realmente é muito importante que uma mãe entenda que ela trouxe um outro ser para a vida, mas ele não veio para ser a sua continuação ou para ser o seu personagem, o personagem que ela vai moldar e aceitar também o filho do jeito que ele é, né? porque ele vai achar esse caminho quando ela aceitar. Exatamente, exatamente. Só que muitas vezes a pessoa não está achando esse caminho porque ela está em resistência com a mãe, porque às vezes o movimento que está regendo a vida dos dois é justamente a resistência, ou é essa força de um querendo duelar com o outro, né? De mostrar quem que é maior, quem que pode mais. Então, aceitação, né, gente, sempre é o caminho. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas é olhar para o outro e dizer assim, você é certo como é. Eu Sim. respeito o teu jeito, Que né? legal. Então, assim, nós estamos chegando ao final e temos um presentinho para vocês, que a Mari preparou ali com muito carinho e com muito amor. Que, além disso, depois, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais o trabalho dela, eu vou marcar ela aqui, eu vou fazer um post, ela está marcada aqui, Mariane Tokarski Oficial. Vocês encontram lá no Instagram, podem acessar pelo link da bio dela e agendar um horário, né? Uma sessão sistêmica para ter uma compreensão melhor de como funciona toda a questão, se for necessário fazer uma constelação. E nós também temos um presente especial para vocês, que nós vamos publicar no nosso Insta logo após a nossa live. Nós vamos dar de presente para vocês vamos fazer um sorteio agora para o Dia das Mães, né, Mari? Uma sessão, né, de atendimento sistêmico, uma consultoria de 1 hora comigo, com decoração de interiores, 1 hora de sessão de consultoria de floral com a Marisete Estrela, que está aqui, que é minha cofundadora aqui do nosso canal. E nós vamos também, tem a aplicação do Bagual para um espaço, 1 hora de consultoria para um espaço, para as mães que se inscreverem e compartilharem ali. Depois eu vou explicar direitinho. E, Mari, para a gente finalizar, para esse presente aqui para todo mundo que estava aqui com a gente, que chegou até aqui, que participou, que interagiu, né? Como que eu posso fazer hoje, chegando agora, assim, nos aproximando dessa data tão especial, que é a data de quem nos deu a vida? Como é que a gente pode fazer para se harmonizar um pouquinho, pedir um perdão ou reconhecer este lugar e tomar este lugar para nós, para que a gente consiga seguir com esse caminhar mais suave pela vida? Como que a gente pode fazer? Então, né, eu vou passar aqui um exercício sistêmico. Eu peço que, para quem estiver aí nos acompanhando, né, temos bastante gente, eu agradeço desde já por vocês estarem aqui com a gente até agora, né, e por todas as interações aqui. Então, assim, quem sentir de fechar os olhos, né, sentar numa cadeira, colocar os pés no chão, por que é tão importante nós estarmos com as pernas descruzadas e com os pés no chão? Porque nós estamos conectados com a raiz, com a terra,
né? E essa energia flui no nosso corpo. Então, estar sentados, fechar os olhos, para poder fazer esse movimento interno, para se centralizar, intimizar, né? Uhum. E acompanhar as palavras que eu vou falar, que é um movimento rápido, né? É um texto do Bert Hellinger, mas que nos traz uma compreensão muito profunda, né? E nessa. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou, se a gente, para Vamos. quem estiver acompanhando, Vamos puder lá que eu ficar vou em fazer posição. junto, vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Então, fechando os olhos, fazendo 3 respirações profundas, inalando pelo nariz, exalando pela boca, 3 vezes. Vai tomando contato com o seu corpo, sentindo os pés apoiados no chão, sentindo toda a energia fluindo pelo seu corpo, começando pelos pés, subindo pelas pernas, joelhos, quadril, passando pelo quadril, ventre, sentindo essa energia fluindo pelo peito, ombros, braços, mãos, subindo através do pescoço, face, até o topo da cabeça. E nesse momento você visualiza na sua frente a sua mãe, essa mulher que te trouxe a vida. E você vai visualizar então que ela está maior do que você. Você vê essa mulher grande, a sua mãe. E você olhando nos olhos dela, como quem olha para uma pessoa realmente grande, maior do que você fala para ela: querida mamãe, eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, pelo preço total que custou a você, e pelo preço que custou a mim também. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se assim me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu sou a filha certa para você. Você é grande, eu sou a pequena. Você dá e eu recebo. Querida mamãe, e me alegro porque você aceitou, meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Sinta o seu corpo nesse momento, respirando profundamente, soltando pela boca. E perceba esse movimento no seu corpo, no seu campo. Qual a sensação de se reconhecer pequeno? E de sentir que toma a vida da sua mãe. Que aceita, sem reivindicações, apenas aceita. E se compromete a fazer algo de bom com o que recebeu. Então você visualiza que você vira para frente e sente a sua mãe nas suas costas, atrás de você. Ela é grande e você é menor. E você sente a força da vida, que vem de trás e segue sempre adiante. Perceba quanto você está disposta a passar adiante o que recebeu. E no seu lugar de filha, de filho, a força que existe. Respira mais uma vez profundamente, sentindo o seu corpo, e no seu lugar vai voltando.
Que lindo, 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 lindo. Muito obrigada, gratidão imensa. Você sente assim a força e a energia desse exercício e dessa pequena meditação, dessa pequena oração, né? Que é nos colocarmos neste lugar. E, e eu sinto assim, como isso está reverberando agora com a proximidade do Dia das Mães, como nós precisamos incluí-las, aceitá-las, olhar para tudo isso, para que a gente possa caminhar com leveza, com fluidez, com amorosidade, porque tudo está baseado no amor. Tudo que nós falamos aqui hoje, em todos os sentidos, em todos os momentos, a única coisa a base disso é o amor, tá? Então, muito obrigada, de verdade, minha querida, você, por ter aceitado se juntar a nós aqui. E obrigada a cada um de vocês, a cada uma de vocês que estiveram presentes, que ficaram conosco assim até o final, participando, colocando a sua dúvida. E logo, logo nós vamos fazer mais outras lives e trazer outros assuntos. Então, se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Mariane, eu vou publicar aqui, vou deixar o contato dela, é só entrar em contato pelo link da bio, porque é muito importante que a gente consiga nos desenvolver, né, crescer, fazer, curar essas feridas, olhar para isso, para que possamos seguir adiante. E caso você tenha interesse em conhecer também um pouquinho mais do nosso trabalho, também estamos aqui no link da bio, tem ali o nosso contato, é só entrar em contato e agendar. Então, obrigada a todos vocês, obrigada, minha Mari. Linda. Obrigada, gente. Sou muito fã do trabalho de vocês, tá? Rositeu e da Marisete. Sou fã mesmo, então indico para que todos possam conhecer mesmo, porque é maravilhoso. Tá Obrigada. bom? Gratidão, gratidão a Obrigada, todos. obrigada. E eu sou sua Feliz fã Dia das também. Mães a todos. Feliz Para mês nós. das mães. Mês das Mães, a todas as mães, para todos os pais, para todos os pães, né? Para todo mundo que está aí, que são filhos, também que possam honrar e agradecer as suas mães. Um beijo grande, obrigada a todos.